aí o pessoal já vai chegando. Vamos lá, já está o pastor Paulo aí. Graça e paz, pastor, tudo bem com você? Deixa aí eu desmutar aqui o seu... Agora sim. Vamos lá, testa o teu áudio. Aê! Glória a Deus. Como é que Coisas você de está, tecnologia. pastor? Tudo bem, pastor Alexandre? Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos que estão nos escutando e vendo através do seu canal. E vamos conversar aqui a respeito dessa pandemia, né? Focada agora na família. Amém. É uma situação tão difícil, né? Eu acho que o Brasil nunca passou por isso. E é necessário a gente bater um papo sobre a família, sobre essa questão. O pessoal ainda já está chegando. Nós temos aí 1 minutinho, 3 minutinhos de live já. E é muito legal porque é necessário. A gente nunca passou essa situação. Eu não sei, eu nunca passei. Você acha que também não? Não sou tão velho assim, não, né? A última pandemia, nós temos várias pandemias, né? Gripe espanhola, gripe russa, e por aí vai, mas não era da minha época, não, pastor. É isso aí. Nem da minha. Mais legal. Pastor Paulo é o pastor do canal Defensores do YouTube também. Você pode também Isso. depois se inscrever no canal. Nós vamos colocar aqui depois o canal, o nome do canal do pastor Paulo, e você também vai se inscrever. O pessoal ainda está conseguindo ver a live, está começando a achar a live agora e a gente vai começar a bater um papo. Pastor, vamos falar um pouquinho dessa questão da família. Como é que você tem visto a questão da família nessa pandemia? Eu sei que eu marquei algumas perguntas aqui para a gente ter um roteirinho para a gente falar. Então vamos falar um pouquinho sobre as consequências dessa quarentena na família. Eu percebi que os divórcios estão aumentando, muitas brigas às vezes têm acontecido na família. Como é que você vê isso, pastor? Então, Alexandre, são as crises que afloram as nossas personalidades, as nossas identidades e também os nossos relacionamentos, né? O que deveria aproximar a família pelo fato de estarem juntas, está acontecendo o inverso. As famílias estão cada vez mais se desentendendo, tendo relacionamentos conturbados. Nós temos aí, durante todo esse tempo, noticiários de que aumentou divórcios e aumentou também a violência doméstica pelo fato de todos estarem juntos, próximos, né, no mesmo espaço e, consequentemente, tendo que compartilhar todos os dias o mesmo espaço, os mesmos horários, durante muito tempo. Isso tem trazido para muitas famílias, ao invés de ser uma bênção, né, tem trazido desavenças. E a gente precisa saber o porquê isso acontece. Com certeza. Eu tenho conversado com algumas pessoas e dentro da área jurídica, né? Eu faço direito, estou no 5º semestre agora e até mesmo a conversa que nós estamos tendo também é ao aumento dos divórcios. Até outro dia eu vi uma reportagem em relação a isso, o aumento do divórcio. Falei, poxa, né, era o momento da gente estar mais juntos, né? E como é que a família cristã pode lidar com essa questão de estar mais juntos? Porque muitas vezes o marido vai trabalhar de manhã, volta no final da tarde, no final da noite, e eu queria saber de você como é que a família poderia chegar ao ponto aí de a família cristã, como é que ela deve proceder nesse tempo de quarentena? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a família ela é um projeto de Deus. Tá? A família ela não se reduz a uma mera instituição social, como muitos sociólogos e pensadores aí da área identificam, né? Não é um meio apenas de reprodução, não é um meio de educação e não é apenas um meio onde as pessoas irão dividir os seus trabalhos sociais, tá? Um meio de divisão de trabalho social. A família, dentro de uma cosmovisão cristã, ela é um projeto de Deus que tende, ou pelo menos deveria, né, refletir a glória de Deus para a sociedade, tá? Para o mundo. Lembrando, o pastor Alexandre, e a todos os inscritos aí, o pessoal que está nos ouvindo, que a família cristã, a família de modo geral,
ela nasce dentro de uma relação familiar. Tá? Quando Deus resolveu nos projetar, ele nos projeta como família, nunca como indivíduo. Tanto é que quando ele cria Adão, ele fala depois, não é bom que o homem esteja só. Tá? Por que isso? Porque nós somos o reflexo de Deus. Já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é bem lógico, né, que essa imagem e semelhança de Deus seja colocado num formato de família, sendo que o nosso Deus é um Deus de família. Lembra que o Deus cristão, ele é completamente diferente de qualquer Deus de qualquer religião. Né? Nós temos um Deus no qual se manifesta como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus cristão, ele não precisava criar o mundo. Né? Ele não era um Deus solitário e tinha necessidade de relacionamentos, como, por exemplo, o Deus islâmico, né? Alá, ou o Deus dos próprios judeus, ou de qualquer outra religião, que precisava ter essa criação para se relacionar. Não, o Deus cristão, ele cria por causa da sua bondade e da sua glória. É um transbordamento, né, da glória de Deus para o seu exterior. E isso é criação de Deus. Então, quando Deus nos cria, na verdade, nós estamos sendo criados através de uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Divina, ela tem um relacionamento eterno, por toda a eternidade. Né? Então, quando ela vai criar o homem, ou um ser bem próximo a ela, né, a imagem e semelhança, ela cria num formato familiar. Então, a família é um projeto de Deus. E é um projeto de Deus que a sociedade tentou, né? Não digo que a sociedade, mas alguns líderes, né, infelizmente políticos, tentaram derrubar essa construção divina, a construção de Deus em relação à família, até mesmo conceituando a família de outros meios, né, de outros, chamando a família de outras, como que eu posso dizer, conjunções, né? E nós sabemos que lá em Gênesis Deus já construiu a família do jeito que ele queria e do jeito que na realidade ela funciona. Sim, sim. Há um modelo divino, e isso que é interessante, né? Quando Jesus ele debate com os fariseus, os judeus, a respeito da carta de divórcio de Moisés, ele deixa bem claro, no princípio não era assim. Sim. Por que Deus permitiu essa carta de divórcio? Jesus vai dar a resposta. Por causa da dureza dos vossos corações. Né? Então, qual que é o modelo original de família? Aquele que está lá em Gênesis. É o que funciona, né? É o que funciona. Há variados modelos familiares, formatos de família hoje em dia. Há muitos. Né? Há família homossexual, há poliamor, há família monoparental, união estável, e por aí vai. Vários formatos que a sociedade tem criado. Né? Só que isso não é a realidade. Tá? A realidade está lá em Gênesis. Isso é tolerado por causa da dureza dos corações dos homens. Tá? Mas o formato está lá em Gênesis. Não, com certeza. E nós precisamos, como cristãos, também lutar por essa questão, né? E até mesmo pelo próprio conceito de família, a família que Deus criou, que Deus colocou aí para que todos pudessem chegar ao ponto de crescer e multiplicar e encher a terra, né? Que é só o meio de Gênesis que pode acontecer isso. E eu queria falar um pouquinho para ti também sobre essa questão da família, esse modelo bíblico. Você tem visto esse tipo de modelo bíblico ser defendida ou ser defendido pela a instituição cristã evangélica, por vários pastores, ou você acha que tem algumas igrejas, alguns pastores que estão abrindo um pouquinho da mão, né, desse conceito bíblico e tentando fazer, através de um malabarismo teológico, um outro conceito de família? Como é que você tem visto isso? Então, Alexandre, o que eu vejo, que a maioria das igrejas, o pessoal, ele defende ainda esse modelo bíblico, né? Que é um modelo tradicional, que foi denominado de modelo tradicional e nuclear de família. Tá? Há toda uma história tal para a gente contar sobre isso, sobretudo a partir da Revolução Francesa para cá, o tempo não nos permite. Mas, enfim, tá aí o modelo posto,
tradicional e nuclear de família. Tá? Esse é o modelo que deve ser, e eu vejo que ele é defendido, né, pela maioria das igrejas, inclusive a bancada evangélica, né, ela defende muito esse tipo de modelo, mas, porém, existem algumas denominações, devido à corrosão aí de uma teologia liberal explícita, né, que torna normativa aí as práticas de muitas igrejas, que batalham com, ou pelo menos tentam desacreditar este modelo, como se fosse um modelo superado, e agora nós devemos aceitar qualquer modelo que a sociedade coloca como normativo para nós, ou plurinormativo, né? Uhum. É uma coisa interessante, né? Eu percebo. Falando na área dos filhos, que eu tenho feito vários estudos desde 2003, 2004, é uma questão muito interessante e é uma questão muito interessante em relação a isso. E quando começou esse papo em relação às crianças, né, trocarem de sexo, até pouco tempo nós tivemos aí uma grande briga dentro do setor político e o setor filosófico em relação à questão da troca de sexo. A criança tem ou não tem direito? Eu acho que é interessante, porque a criança não tem direito de trabalhar, mas ela trocar de sexo, ela poderia. Alguns até defenderam essa questão e também tirando um pouquinho. Eu acho que essa questão das crianças trocarem de sexo, outras coisas mais, dando direito das crianças escolherem, isso foi um meio também de retirar o conceito de família de Deus, desestruturar esse conceito, porque até eu brincava, né? A criança tem algumas coisas que não podem fazer, mas ela pode chegar ao ponto de colocar o que Deus colocou, o que o Deus fez em xeque na sua vida. E quantas coisas nós percebemos e quantos erros e quantos problemas foi levantado durante todo esse tempo aqui na sociedade, porque uma pessoa foi lá e fez a operação de sexo e agora não está mais contente e voltou. O mais interessante nisso tudo é que isso mexe com a família. Isso mexe com a família. Então, o que há de errado com os modelos familiares de hoje, que muitas vezes a sociedade chega ao ponto de dizer, olha, nós dizemos isso e a Bíblia diz isso aqui. O que pode acontecer dentro dessa situação, no meio evangélico? E eu queria saber a sua opinião, Paulo. Bom, Alexandre, deixa eu colocar algumas questões aqui que são muito importantes para o debate. A primeira coisa, quando nós falamos em família, nós estamos falando de 3 elementos indissolúveis. Primeiro, tá? A família, o conceito correto de família, ele depende de um conceito correto de casamento, e um conceito correto de casamento depende de um conceito correto de gênero. Tá? Se você mexer no conceito de gênero, automaticamente você vai desmantelar todo o conceito de casamento e, por sua vez, de família. Então, não tem como nós trabalharmos uma família adequada, feliz, uma família harmônica, uma família dentro de um modelo bíblico, se nós temos um modelo de casamento totalmente divorciado do que a Bíblia diz. E, por sua vez, né, um modelo de gênero completamente diferente daquele estabelecido pelos padrões bíblicos. Então, essas coisas, elas estão juntas. Se você mexer em uma, você mexeu em todas elas. Isso é muito importante a gente saber, tá? Sobretudo o que você disse agora a respeito de troca de sexo e tal, dessa questão de... A ideologia de gênero, né? Isso, da liberdade de assumir qualquer tipo de identidade que seja a seu gosto. Uma outra questão muito importante também, para a gente trazer para o debate, é saber sobre o pecado, tá? O pecado, ele é separação entre nós e o nosso Deus. O verdadeiro isolamento, né, que a gente fala muito agora em isolamento, né, devido ao coronavírus aí, o verdadeiro isolamento é o isolamento do homem para com Deus. Tá? O que o pecado faz? Ele isola você de Deus. Lá o profeta diz lá no Antigo Testamento que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Tá? Então o pecado, ele separa o homem. Mas não é somente nessa área que o pecado separa o homem. Há pelo menos 4 dimensões em que o homem está separado. Primeiro, o homem está separado de Deus, essa é a dimensão espiritual. Tá? O homem está separado. Quando o homem se separa de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando ele se separa de Deus, ele também
cria uma ruptura dentro do próprio ser dele. Tá? Então, ele está separado dele mesmo. Aí nós temos a dimensão psicológica, uma ruptura, tá, na dimensão psicológica feita pelo pecado. Fora isso, o homem também ele está isolado, ele está distante, há uma ruptura com o seu próximo. Tá? Nós estamos em guerra com o nosso próximo. Essa é a pura realidade que o pecado traz para nós. E, por último, nós estamos também isolados ou afastados. Houve uma ruptura da nossa vida para com o nosso meio ambiente, que eu chamo de ruptura ecológica. Então, nessas 4 áreas, o pecado ele distorceu as relações do ser humano. Sua relação com Deus, sua relação consigo mesmo, sua relação com o próximo e sua relação com o meio ambiente. Tá? Então, quando a pessoa se afasta de Deus, tá? Sendo que a nossa identidade está na imago Dei, né? Na imagem de Deus em nós, quando o homem se afasta de Deus, essa imagem começa a desaparecer dentro do ser humano, ontologicamente falando. E aí você procura, de diversos meios, restabelecer uma nova identidade. E aí depende do gosto de cada um, das loucuras e das filosofias de cada um. Nós estamos chegando numa época, né, onde essa ruptura está tão forte que as pessoas não se trata mais como era o pensamento de Adão e Eva, né, de querer ser liberto de Deus. Não se trata de uma independência de Deus mais, tá? Se trata de uma independência dentro de mim mesmo. Eu não quero mais ser a identidade que Deus colocou para eu ser. Por exemplo, ser homem ou ser mulher. O homem quer ser mulher e a mulher agora quer ser homem. E agora tem até o gênero neutro, né? Que não é nem homem nem mulher. Ou os dois gêneros. Enfim, é uma bagunça total. Sim. Só mais um minutinho. E agora, pastor Alexandre, nós temos uma coisa mais grave ainda. Não é que as pessoas não querem mais ter identidade, né, ou de gênero, ou gênero A ou gênero B. Agora as pessoas não querem ser mais humanas. Olha que ponto chegamos. Agora nós estamos não mais nos transgêneros, nós estamos nos transespécies. São pessoas que não querem mais ser humanos, querem ser animais ou objetos. Sim, perceba o que o pecado faz dentro do ser humano, né? Dentro da sua própria imagem. Ela desfigura a tal ponto que o homem não quer mais ser a imagem e semelhança daquilo que Deus propôs para nós no início. Então, tudo isso está na base da dissolução do casamento hoje em dia. E o que eu vejo assim, até eu brincava com algumas pessoas, né? E às vezes as pessoas falam, a criança tem que ser o que ela quiser, a criança pode escolher o que ela quer. A criança, eu falei para ela, então tá bom, então se ela chegar em casa e falar assim, o pai, mãe, a partir de agora eu quero ser uma lontra. Aí o papai tem que chegar e falar assim, vamos desconstruir então o quartinho dele, fazer um lago para ele. Quer dizer, isso também retira, e eu acho muito interessante, a questão da autoridade dos pais, que também a sociedade tem trabalhado muito para quebrar essa questão através de um movimento feminista. Mas através do movimento feminista eu vejo que não é simplesmente direitos iguais, mas quebrando também o patriarcado em relação à autoridade que Deus criou, bíblica, para a família. O que você acha disso aí? Sim. Há uma desconstrução da família em andamento. Isso aí está às escâncaras. Tá? Há uma desconstrução muito grande. Tá? Por exemplo, essa desconstrução de uma identidade, construir uma identidade, né, ao seu bel prazer, isso começa com Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o filósofo ateu. É ele que impôs para o pensamento ocidental de que você pode ser o que você quiser. Tá? A sua identidade pode ser criada. Depois nós temos Jean-Paul Sartre, tá? Ele também vai nessa. E a amante de Paul Sartre, na verdade foi uma namorada, uma noiva, sei lá o que foi, a Simone de Beauvoir, ela dizia que a mulher, ela tem um livro onde ela explica isso, né? Que a mulher, ela
está se construindo, né? Ou seja, ela está construindo a sua identidade. Então, de lá para cá, todo esse pensamento tem se avolumado, por exemplo, com o desconstrucionismo de, por exemplo, Derrida, Foucault, tá? E outros desconstrucionistas que começaram a minar o conceito de família. Por exemplo, nós temos uma desconstrução semântica, tá? Através de Derrida. Tá? Não dá tempo de explicar aqui essas questões que são muito complexas, mas, enfim, há uma desconstrução, as palavras e os conceitos não têm mais sentido, tanto é que você ouve muito pessoas falarem, né, xingar umas às outras ou denominar umas às outras de fascista. E aí você percebe, peraí um pouquinho, aquela pessoa que está sendo xingada ou denominada de fascista, ela não apresenta nenhuma característica do fascismo, né? E aí você percebe que as pessoas estão jogando palavras, interpretando, ressignificando palavras que, na origem, não tem aquele significado. Tá? Tudo isso é fruto da desconstrução gramatical, da desconstrução dentro da semântica. Tá? E o conceito de família vai também nessa toada. Porque hoje tudo é família. Tá? Até uma pessoa sozinha pode ser chamada de família. Sim. Por exemplo, um grupo de pessoas que desejam se reunir para ser felizes dentro de uma só casa, ela pode ser chamada de família também. A família endemônica, né? E isso acaba, entre aspas, parece que é uma coisa tão linda, maravilhosa, poxa, nós estamos evoluindo dos nossos pensamentos, mas isso tem essa desconstrução da família vai chegando ao ponto de você desconstruir também a autoridade patriarcal, a autoridade da própria mãe também, e aí você perde essa questão também de Deus. E você perde a questão de obediência a alguém superior a você. E isso tem feito muitas coisas, tem feito um grande... Bom, vamos lá. Tem tido um grande efeito nas crianças, que muitas vezes não estão obedecendo seus pais, ou não estão respeitando seus pais como deveria, e isso retira totalmente a autoridade superior, porque ela iguala a todos num patamar igual, no mesmo patamar, e aí chega ao ponto de dizer o seguinte: eu não reconheço mais a autoridade de Deus, eu posso ser o que eu quiser. Isso eu tenho visto também, bem um espelho, um reflexo dentro da própria teologia liberal, que hoje você, como por exemplo, tem pessoas que dizem eu sou igual a Deus. Então eu vejo que isso tem acontecido durante... É um movimento da sociedade que tem influenciado a igreja em certo ponto, tem jogado para dentro da igreja a igualdade em relação ao patamar de autoridade. Uma das coisas que eu queria que você falasse aqui, essa questão do que há de errado com os modelos familiares de hoje, e se há um projeto de construção, como a gente já está falando, da família tradicional. E qual que é a família tradicional? A mãe, o pai e os filhos. E você está falando de vários setores da própria família. Como é que você, eu acho que você tem estudado isso, e você tem falado isso para a igreja. O que Deus diz sobre a família bíblica? O que o Senhor fala e em relação a essa questão de desconstrução de autoridade? Como é que você vê essa questão? Então, ainda voltando àquele raciocínio anterior, o pastor Alexandre, tá? Há em vários níveis essa desconstrução. Eu só mencionei o gramatical, a questão da semântica. Né? Mas, por exemplo, há uma desconstrução ontológica, nós acabamos de falar aqui da questão de gênero, né? E eu expus aí que para você ter uma relação correta na família, depende de uma relação correta no casamento, que depende de uma relação correta dos gêneros. Tá? Quando você observa atentamente o que está escrito em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você percebe que esses três elementos, eles estão entrelaçados, tá? São indissolúveis. Nós temos também uma desconstrução também cultural na questão da própria família. O que qual o conceito de família? Como eu falei para você, né? Se tudo é família, nada é família. Você não tem nenhuma diferenciação do que seja ou não família.
Então, o que as pessoas, o que a sociedade está colocando para nós? Que tudo é família. Se tudo é família, nada é família e tudo perde o sentido. Tá? A questão hoje, Alexandre, não é mais ainda se nós devemos ter o modelo A ou o modelo B de família. Nós já estamos evoluindo. Quando eu falo nós, estou falando dessa sociedade que está posta aí, né? Dos influenciadores sociais. Você citou aí o feminismo é um destes elementos, nós temos outros, né? O que essa sociedade está colocando para nós aí? Está colocando que não basta apenas você reivindicar modelos diferentes de famílias e de casamento. Agora, a voz que está ecoando acabe com a questão do casamento. Ele não é necessário. E a família não é necessária. Tá? Não é mais nenhuma questão de brigar se existe ou não um modelo tradicional, único e original de família. A questão não precisamos mais de família. Tem um site aí que foi exposto na internet, agora recentemente, semana passada, norte-americano, ligado ao movimento LGBT, que estava falando que nessa crise do coronavírus há uma oportunidade muito grande de desconstruir o conceito de família. Tá? E se a gente for ler, eu tive a oportunidade de ler esse site, articulista lá, uma feminista, né, ligada a movimentos LGBT, ela diz claramente, a família é um nojo. A primeira, ela coloca lá várias questões, né, que está acontecendo hoje em dia devido ao coronavírus, das pessoas estarem confinadas, né, abusos sexuais, violência doméstica e por aí vai. E aí ela diz que mesmo que não haja isso dentro da família, mesmo assim a família ainda é um nojo. Olha a situação que nós estamos chegando. Então, não se trata mais de querer construir um modelo alternativo. Agora, a fase final é derrubar o conceito próprio em si mesmo de família. Agora, isso me lembra a Torre de Babel, quando Deus observa o que os homens querem fazer, e aí Deus fala, agora não há mais limites pelo que eles tentam fazer. Não há mais limite para o ser humano. Né? Eles querem destruir a si mesmo, querem destruir o casamento e querem destruir a própria família. E claramente irá destruir a própria sociedade. Mas, perdão, eu acho que eu perdi a fala original sua, pastor. Não, mas é isso mesmo, é essa questão da desconstrução. O que eu percebo é que o diabo tem colocado muitas situações, às vezes, na área filosófica, mas está puxando um pouquinho mais para a própria desconstrução, porque eu acho interessante, tudo aquilo que Deus criou, ele gosta de desconstruir ou acabar. A pessoa foi criada perfeita, depois ele foi com pecado, e toda essa natureza, essas questões essenciais. E o que acontece? Há um projeto de desconstrução familiar, é claro e visível dentro da nossa sociedade. Se você vai, por exemplo, se você senta num banco de faculdade, o que você escuta é que o casamento, por exemplo, já perdeu o seu valor. Eu já escutei. Olha, não vale a pena mais casar. E aí o professor, né, chega ao ponto de dizer que o casamento já se perdeu o valor porque você só tem sexo com uma mulher só. Quer dizer, já está chegando ao ponto de, entre aspas, pregar o divórcio, pregar a desconstrução da família, de que Deus colocou uma mulher para que você, uma mulher virtuosa ao seu lado. E eu escuto às vezes, e até mesmo dentro da própria homossexualidade, recriando também um tipo de família da qual não se pode procriar. Então, e nós sabemos disso, né? Então o diabo tem investido grandemente nesse ponto, na própria família. Até porque na desconstrução da família, porque se desconstruir uma família, você desconstrói uma sociedade. Você desconstrói uma sociedade que também desconstrói a igreja, que perde o seu discurso divino e também santo, da própria criação de Deus. Você perde esse discurso, e você perde isso na prática, colocando lá o que Romanos 1 diz. Se eu perco essa construção da família de homem e mulher e os filhos, eu jogo dizendo o seguinte, olha,
eu não estou afim de escutar o que Deus falou. E partindo desse princípio, eu não vou escutar o que Deus falou mais para nada. E eu parto do quê? Partir do princípio que eu sou o dono de mim mesmo. Eu sou o dono e eu vou fazer o que bem entendo. O grande problema é que quando bate a pandemia, todo mundo já pede oração, né? O pessoal já vai lá e liga para o pastor, pastor, ora por mim, né? Mas aí a gente perguntou, irmão, eu vou estar orando, mas onde você estava? Ah, eu estou fazendo o que eu bem entendo, mas agora eu preciso de Deus. E essas pessoas que fazem esses ataques também, a questão dos conceitos do Senhor, dos conceitos divinos de Deus e os conceitos bíblicos de família, estão precisando desse Deus agora no meio da pandemia. Sim, com certeza. Não tem como. Não existe família feliz se ela não estiver aos pés da cruz. Eu costumo falar o seguinte: não basta você ter um modelo tradicional e nuclear de família. Só isso não basta. Tá? Dentro do modelo nuclear e tradicional de família, nós temos violência doméstica, nós temos estupros, nós temos agressões verbais, nós temos desobediência e rebeldia dos filhos, mortes, dentro desse núcleo, mesmo que esteja dentro de um modelo, né, bíblico de família, que é o modelo nuclear tradicional. Tá? Isso só não basta. O que é preciso? É preciso que este modelo, e esse modelo é muito bom, mas ele é uma consequência do quê? Da família está aos pés da cruz. É isso que é necessário. Veja bem, pastor Alexandre, o casamento, ele não é um fim em si mesmo. Tá? Quando a gente vai para Efésios capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 5, quando Paulo vai ensinar, né, qual deve ser o relacionamento verdadeiro entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, e entre os pais e filhos, ele lança a mão de uma referência. A referência é Cristo e a igreja. Só que não é o casamento humano que é o referencial para o casamento entre Cristo e a igreja. É o contrário. É Cristo e a igreja que é o referencial para o nosso casamento. Tá? Ou seja, o casamento não tem uma finalidade em si. Ele é como a seta, ele aponta para um casamento maior entre Cristo e a igreja. Assim como os animais do Antigo Testamento apontavam para algo maior, que era o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não eles mesmos, tá? Assim o nosso casamento, ele aponta para um casamento maior. Eu não sei se você já percebeu que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia abre com casamento e termina com casamento. Né? Ela abre com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento entre Cristo e a igreja. Então, há uma teologia, mesmo que as pessoas não percebam isso, e os manuais de teologia sistemática não coloquem isso de modo proposicional, nós temos uma teologia muito forte do casamento na Bíblia. Eu já disse aqui que o próprio Deus nosso é uma família. Né? E quando Deus ele vai criar, ele vai realizar a sua criação, ele deixa as suas digitais. E uma das digitais é dentro da família. A família para espelhar o que o próprio Deus é. Tanto é que a Bíblia fala, e não serão mais os dois, mas uma só carne. Deixará o homem, o pai e a mãe, e uniciar a sua esposa, a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Isso é linguagem trinitária. Isso é uma linguagem trinitária. É algo maravilhoso. Isso fala do mistério da Santíssima Trindade. Né? Então, o casamento, ele reflete o quê? Cristo e a igreja. Ele reflete algo além de nós e superior a nós. Então, nós temos, principalmente o casamento cristão, ele deve se espelhar não em modelos postos pela sociedade, mas um modelo colocado por Cristo. Tá? E Paulo ele vai colocar o referencial ali, que, deixa eu ver se eu consigo encontrar na minha Bíblia aqui. Tá difícil de abrir a minha Bíblia aqui, pastor. Vai, manda bala. Bom, o celular não quer abrir, enfim. Capítulo 5 de Efésios, Paulo ele deixa uma chave, tá? Para o relacionamento correto de uma família aos pés da cruz. Sujeitai-vos uns aos outros. Ele abre o capítulo 5 falando para nós sermos imitadores de Deus, né? Baseado no amor sacrificial de Cristo. 5:1. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo
Nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Depois ele vai colocar alguns elementos. Ele vai colocar a sujeição ao Espírito de Deus, né, para o crente ser cheio do Espírito. Depois que o crente, cheio do Espírito, ele tem condições para cumprir o segundo elemento, que é sujeitai-vos uns aos outros. Essa é a chave do casamento. A sujeição de uns para com os outros. E aqui estamos falando do relacionamento de marido e mulher e de pais e filhos. Tá? Se você acompanhar até o capítulo 6, até o verso 3, você vai perceber essa submissão sendo colocada como ali o alicerce de um bom relacionamento marital, de um bom relacionamento familiar. A mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo no Senhor. Não é simplesmente o marido sujeitar a esposa, não é isso. Né? Nós temos visto, e isso tem gerado muito desacordo entre o casal e uma fragmentação do casamento, que é o marido autoritário. Sim. Né? Ele só quer lançar mão do que diz respeito ao direito que ele tem de ser líder, de mandar, de estar na direção. Então ele se torna um mini ditador. Né? A Bíblia não fala para você sujeitar a sua esposa. Pelo contrário, é a mulher voluntariamente tem que se sujeitar ao marido. Essa palavra sujeição, ela é politicamente incorreta hoje em dia. Quando as pessoas falam em sujeição hoje, ela soa como opressão, né? Devido a toda essa carga ideológica que o feminismo, movimentos LGBT, o próprio marxismo tem colocado sobre a sociedade. Então, quando uma pessoa ouve que você tem que ser sujeito ao seu marido, ela simplesmente, parece que ela ouve a palavra, você tem que ser oprimida pelo seu marido. Mas não é isso que a Bíblia diz. A sujeição da esposa ao seu marido é devido ao amor sacrificial do marido pela esposa. Sim. Nenhuma esposa, ela deve se sujeitar a um marido tirânico. E principalmente aqueles que não querem nada com Deus. Sim. E eu sempre digo que as mulheres, essa questão de sujeição, né? Ah, pastor, mas eu preciso ser sujeito ao meu marido. Eu falo, Fê, se você pegar o texto, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvação do corpo, e por aí, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí vem, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí eu pergunto sempre quando eu tenho algum problema de família, sempre quando eu tenho aconselhamento, eu falo assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, minha irmã. Você não gostaria de ter um marido como Cristo, que se entregou pela sua igreja? Você não estaria sujeita a essa pessoa, até porque essa palavra sujeita iria dar lugar a amá-lo, como ele te ama. Então, essa questão qual é a mulher que não queria ter um marido como Cristo, como aquele que se entregou pela sua igreja? Se você tem um marido que se entrega por você, se você tem um marido que te ama, se você tem um marido que está sempre junto com você, quem não vai ser submissa? Mas você sabe que uma vez eu conversando com uma pessoa, eu achei muito difícil lidar com essa situação. Eu falo assim, mas eu não preciso de ninguém. Então, por exemplo, eu conversei com uma pessoa e falou assim, olha, eu não sei mais como é que está a situação hoje, porque meu filho, por exemplo, foi abrir a porta do carro para sua namorada entrar. Ela falou assim, para que você fez isso? Eu tenho mão. Quer dizer, está perdendo até aquela noção de amar, né, como Cristo amou. Você vai amar como Cristo amou, ou estão dando patada? Então, Alexandre, mas as pessoas não estão nem percebendo como que elas estão sendo infectadas, a gente está falando de vírus, né? Justo, estão sendo infectadas, né, por uma ideologia nefasta, que é o feminismo. O feminismo apregou isso. Ele acaba com o cavalheirismo, com a sensibilidade do homem. Então, o homem, ele é sempre colocado sob suspeita. O homem sempre quer oprimir, quer dominar, né? E nem sempre é assim, né? Sobretudo o homem cristão, ele tem um referencial
muito bom, que é o próprio Cristo, né? Como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, diga-se de passagem, o amor ágape, né? Esse amor é um amor altruísta. E aqui, pastor, me permita só fazer algumas considerações a respeito do amor. Claro, lógico. O amor cristão, quando a palavra amor, tá? Ela também, ela deve ser entendida dentro de um contexto cristão, tá? Por quê? Nós temos uma carga enorme que a sociedade joga sobre nós, né, semântica a respeito de alguns conceitos. Dentre eles o amor. Quando você ouve a palavra amor hoje em dia, né, o que vem à mente? Fazer amor, sentimentos, afetos, né? É isso que vem hoje em dia, quando você que vem na mente das pessoas quando elas ouvem a palavra amor. Agora, quando a palavra de Deus ela traz para nós que nós devemos amar uns aos outros, que tipo de amor a palavra de Deus está trazendo para nós? Tá? É o amor ágape, é o amor altruísta, é o amor de Deus. E o amor cristão, ele não depende de sentimentos. Não depende de sentimentos. O amor cristão é uma disposição da sua vontade para fazer o que é certo. Isso é amor cristão. É uma disposição da vontade para fazer o que é correto. Se não fosse assim, não teria como nós amarmos nossos inimigos, né? Isso não diz respeito a sentimentos. Eu não gosto do meu inimigo, eu não sinto paixão ou afeto pelo meu inimigo. Mas a Bíblia não fala para nós termos sentimentos pelos nossos inimigos, mas sim amor. O amor é para você fazer aquilo que é correto, tá? Primeiramente, o conceito de amor cristão é esse. Ele pode trazer uma carga emocional, e geralmente traz, pode trazer, mas ele não é determinado por isso, entendeu? E aí que está o grande problema hoje nos relacionamentos familiares, principalmente do marido para com a esposa, devido a esse conceito errado de amor. O amor simplesmente é afeto. Tem uma jurista aí, uma desembargadora, que ela é uma das principais escritoras que é citada, lida, mencionada quando se diz, quando se vai falar sobre questões familiares voltadas para o direito. Maria Berenice, tá? Não sei se você já ouviu falar. A Maria Berenice, tá? Foi ela que introduziu a palavra homoafetivo, tá? Porque ela queria tirar essa carga pejorativa de homossexual e trazer para a afetividade. Então, eles trabalham muito com a questão afetiva. Todos os modelos de casamento, hoje de família, que é posto dentro do âmbito jurídico, pode perceber, você que está estudando direito, você sabe muito bem. Ela tem uma base, a base é o afeto. A Maria Berenice, ela diz em um artigo, não me lembro agora o nome do artigo, eu tenho comigo, ela diz que se o afeto acabar entre um homem e uma mulher, não tem nenhum problema em dissolver aquele casamento, tá? O casamento não deveria ser um contrato, não deveria se restringir a um padrão imposto pelo Estado. O casamento deveria ser simplesmente um acordo entre o homem e a mulher através de afeto. Quando o afeto acabar, acabou o casamento. Então, qual é a base que está sustentando os formatos de casamento hoje em dia? Pode pegar qualquer tese, artigo científico da área do direito que trabalha com família. Você pode perceber que a noção de afeto é fundamental para normatizar os novos formatos de família hoje em dia. Sim. Só que isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala para nós amarmos as pessoas. Por quê? Mesmo se o afeto acabar, o amor ágape continua. A Bíblia, quando a Bíblia fala que Deus nos amou, ela coloca o amor ágape. Esse é o amor de Deus. E como que Deus nos amou? Paulo fala lá em Romanos, quando nós éramos inimigos de Deus. Tá? Sem afeto nenhum. Tá? Deus fez o quê? O que a sua vontade mandou, o que era correto fazer. Tá? Ele nos amou enviando o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir deste amor, é que Paulo fala para o marido amar a esposa, um amor sacrificial. Aí nós vamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? O que é o amor? O amor não se alegra com o erro dos outros, ele não é ciumento, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor ágape. Está faltando amor ágape
em muitos casais evangélicos, infelizmente. Nós temos uma hierarquia de amores, pastor. Tá? Nós temos uma hierarquia de amores. Imagine você uma roda que tem um eixo central. Tá? Essa roda é a nossa vida. Ela é regida por diversos tipos de amores. A Bíblia denomina alguns desses amores como filéu, amor de amigo, eros, o amor de esposa para com o esposo, o amor do casal, Vênus, o amor sexual, tá? E por aí vai, vários tipos de amores. Quando o amor, um desses amores, está no centro, regendo a vida familiar ou a vida do casal, tudo está fora do lugar. Por quê? Porque quem deve reger esses amores é o amor ágape. E quando ele está na periferia e não no centro, tudo fica desajustado. Por exemplo, se eu tenho apenas um amor Vênus pela minha esposa, né, um amor de um desejo carnal, sexual, apenas, tá? Quando a beleza dela acabar, quando alguma coisa que ela fizer para mim não me agradar estiver em pauta, esse amor aí, ele não tem base para sustentar o casamento, sustentar a família. Tá? Então é necessário o amor ágape. Justamente. E isso é muito interessante, porque se um casamento se basear, por exemplo, nessa questão da beleza ou do sexo, ou seja lá qual for, tudo isso já acaba o casamento, destrói totalmente a família. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Nós precisamos de algo muito mais forte. E a Bíblia apresenta isso, né, como sendo o exemplo que nós temos entre Cristo e a igreja. Tá? Cristo e a igreja é o nosso referencial. É muito legal. E a igreja pode ser um meio de redenção da família. Vamos falar um pouquinho dos problemas da família. Como é que a igreja pode ser um instrumento para construção de um lar, construção de uma família? Sabe o que eu percebo? Muitas vezes a família está dentro da igreja, está tudo bem. Tá legal, pode ter problemas, todo mundo tem problema, todo mundo passa tempestade, mas tá lá, tá firme, um ajudando o outro, tudo. E aí começa algumas coisas na vida, por exemplo, eu já vi casamentos serem destruídos porque um estava fazendo faculdade, o outro estava trabalhando no horário dos cultos que não estaria mais, e começaram a se distanciar dessa questão da própria família cristã, da comunhão entre os irmãos, não escutavam mais a palavra e aquela vida começou a deixar essa comunhão com Deus. Quer dizer, foi distanciando, é como aquela fagulha de fogueira, né? Aquele carvãozinho cai para fora da fogueira, vem a primeira chuva, a primeira garoa já apaga aquilo e a fogueira continua. Eu sempre digo para o pessoal, esteja dentro da fogueira, esteja dentro da casa do Senhor, esteja dentro, porque ali você vai receber palavras que vão te incentivar a continuar, ou até mesmo instruções bíblicas para que você possa abençoar a tua família. Então vamos falar um pouquinho da igreja como meio de redenção da família. Eu acredito que a igreja é um meio de redenção da família. Eu queria saber a sua opinião. Com certeza acho que sei que é também. Pastor Alexandre, percebeu que nós estamos falando só sobre família? A igreja é uma família. Sim. A própria Trindade é uma família. Ele cria uma família, né? Quando ele vai criar uma instituição de evangelização para anunciar a salvação para o mundo inteiro, ele faz através de uma família. A igreja nasce no seio familiar, nas casas, né? Olha que interessante. Então, a própria igreja, ela é um ambiente saudável, familiar, para recebermos famílias. Vamos voltar no que nós falamos agora há pouco, né? Da questão da fragmentação do próprio ser humano, da própria alma humana, né? O que o pecado causa na alma humana? Nós estamos vendo até hoje, né, os reflexos que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden aconteceu a bomba, né, e o reflexo dela está vindo até hoje, está alcançando o século XXI. Né? Nós temos pessoas que lutam para manter uma identidade que não faz parte daquilo que foi proposto por Deus, uma pessoa totalmente dividida em si mesma, né, fragmentada, destruída. Agora, veja, as pessoas que estão no mundo, muitas vezes elas trazem um monte de traumas, feridas,
né, doenças emocionais, doenças da alma, do espírito. E essas pessoas, quando elas vão contrair o matrimônio, o que acontece? A mulher traz a sua bagagem de traumas para o casamento e o marido traz sua bagagem de trauma para o casamento. Tá? Eles constituem uma família. Imagina, eles estão somando traumas. Por quê? Porque existe uma norma colocada no mundo de que você tem que esperar que o outro te faça feliz. Então, as pessoas se casam achando que o outro tem a obrigação de fazer ela feliz. Elas casam baseada neste princípio, de buscar a felicidade, ao invés, né, de buscar o princípio bíblico, que é melhor dar do que receber. Ou seja, é melhor você ser uma bênção do que ser abençoado. É melhor você fazer a pessoa feliz do que esperar que ela te faça feliz. Aí que está o grande segredo. Então as pessoas elas casam achando que toda essa bagagem vai acabar no casamento. Esses traumas serão solucionados. O marido é um príncipe encantado e ele encontrou agora a sua princesa. E quando eles caem na realidade de um casamento real, eles veem que não é nada disso. Eles vão perceber que o casamento, tá, ele é uma escola onde você aprende a perdoar, onde você aprende a conviver, onde você aprende a se negar a si mesmo, e se nada disso acontecer, aqueles traumas que eles trouxeram da vida de solteiro vão se somar aos traumas da vida de casado. E aí nós temos uma segunda instância, tá? Que é quando essas pessoas, esses casais, vão para a igreja. Quando eles vão para a igreja e se convertem, tá? Muitas vezes eles trazem esses traumas. E aí nós temos um grande problema dentro das igrejas, tá? A conversão no espírito sem ser convertido na alma. Muitas vezes as pessoas, elas se convertem no espírito, elas nascem de novo de fato, mas a sua alma não é tratada. Os traumas não são tratados. Tá? Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando isso para crentes, que nasceram no espírito. Mas, porém, a sua mente ainda precisa se conformar à mente de Cristo para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vêm para dentro da igreja, pastor, e elas não são tratadas nesses traumas, tá? E mesmo os traumas familiares. Nós temos muitos casos, né, de famílias que estão à beira do divórcio dentro da igreja. Por quê? Porque são famílias que não trataram isso, acham que são convertidas e não precisam tratar. Ou não leva o caso para o pastor da igreja porque tem vergonha de se expor, ou não quer por causa de um certo egoísmo, né? Ou egocentrismo, tá? A pessoa não quer dar o braço a torcer, não dá o braço a torcer. Olha, se eu levar esse problema para a igreja, todos vão saber que a minha família tem esse problema e eu vou ser visto com olhos como uma família de segunda categoria. Tá? Isso precisa ser quebrado. A família é um lugar de libertação, a família deve ser um lugar onde as pessoas elas devem ser tratadas, não só no espírito, mas também na alma. Tá? Os traumas familiares precisam ser tratados, porque se esses traumas não forem tratados, nós vamos ter crentes hipócritas dentro da igreja. Tá? Em casa é uma coisa e na igreja é outra, ou vice-versa. Em casa, ele é rude com a esposa, ele maltrata os filhos, ele faz uma agressão verbal ou até mesmo física. Dentro da igreja ele é um santo. Então essas coisas precisam ser tratadas. Né? A pessoa precisa saber que ela precisa de libertação nessas áreas. E a igreja é o local onde essas pessoas serão tratadas, se assim elas permitirem. Tá? Então, desse modo, eu vejo a igreja como um veículo de redenção para o ser humano. Glória a Deus, pastor. Olha, quase uma horinha aqui já de papo e a gente deu para conhecer um pouquinho dessa questão dos problemas da família. Eu tenho visto, sim, um dos problemas grandes dentro da própria... um problema grande que a gente vê dentro da própria família evangélica, infelizmente, é a violência doméstica. E eu digo o seguinte, que a irmã não precisa ficar vivendo com uma pessoa apanhando todos os dias. É necessário trazer, mas isso é um papo para outro dia, eu acho muito interessante, tem que tomar um cuidado lascado em relação à questão dessa violência, né, doméstica. Isso é algo muito importante que deve ser falado
dentro do meio evangélico, que não é falado no meio evangélico, e eu conheço pessoas, às vezes, que têm esse grande problema dentro de casa, não sabe como lidar. Mas é como você disse, a igreja é um meio de redenção a todos esses problemas. Pastor, fala um pouquinho do teu canal Defensores, que tem sido uma grande bênção. Pastor, o pastor Paulo Cristiano também tem um canal, e já coloco aqui, se inscreva no canal Defensores no YouTube, que é muito legal. Você vai aprender teologia, você vai ter até a parte política também. O pastor Paulo também tem gravado vídeos dessa forma, trazendo a política também para o meio cristão, para a gente pensar um pouquinho, e eu tenho certeza que tem sido bênção. É um canal onde você vai crescer no conhecimento e na graça. Fala um pouquinho do canal, como é que surgiu o canal e como é que ele está hoje. Pastor Alexandre, antes de eu falar do canal, nós nem conversamos sobre a parte dos filhos, hein? Verdade. Do relacionamento familiar. Nem conversamos. Se nós formos falar sobre os filhos, nós vamos encontrar problemas semelhantes do relacionamento entre marido e mulher. Sim. Há uma estimativa, eu não acredito que há uma estatística pronta sobre isso, pelo menos eu nunca li, mas assim, a olho nu, né, que há um grande contingente de filhos de crente dentro dos presídios, presos, tá? Por que isso está acontecendo? Tá? Onde nós falhamos na criação dos nossos filhos? Onde nós falhamos, né, em doutrinar como ensina a palavra de Deus? Então, isso seria tema para uma outra live de 1 hora aí para nós ficarmos conversando. Nós estamos discutindo que o tempo ele é escasso, mas poderíamos voltar a falar sobre isso, tá? Com certeza. Voltando agora sobre a sua questão do Defensores, é um canal modesto, tá? Estamos crescendo paulatinamente. Tem uma diversidade de vídeos, desde de política, cultura pop, principalmente que o carro-chefe é a apologética, né? Ele é ligado ao canal, ao vídeo, CACP Vídeos, que é o canal do CACP, oficial do CACP. Tá? Eu trabalho, sou cofundador do CACP, sou vice-presidente, enfim. Só que eu resolvi fazer um canal separado. Tá? Eu acho que tem algumas coisas que diz respeito a mim mesmo, a minhas questões que eu devo expô-la sem precisar dar satisfação do porquê o CACP deveria estar falando isso. Então, eu resolvi assumir esse encargo. Mas, enfim, é um canal muito bom, assim como é o Influenciando Gerações. Estamos crescendo aí. Se você quiser se inscrever, tá? Você pode ir lá no meu canal, assistir os últimos vídeos. Eu estou falando agora, recentemente, sobre a cosmovisão cristã. Na verdade, é uma aula que eu tenho na igreja, né? Devido a todas as coisas do coronavírus, estou colocando em formato de vídeos aí. Muito interessante também. Estou trabalhando aí em um vídeo sobre a suposta raça pré-adâmica, né, que eu quero trazer aí para... Isso é dúvida de muitas pessoas, né? Quem foi a mulher de Caim? Existiam seres antes de Adão? Será que Eva foi a primeira mulher de Adão? Enfim, vai ter todas essas polêmicas aí respondidas nesse vídeo. Legal, muito bom. E eu quero te agradecer pela oportunidade de bater um papo contigo. Vamos marcar sim sobre filhos, e isso aí é muito interessante. Essa foi a primeira live da nossa fanpage. Normalmente eu faço no meu perfil. E aí, vamos marcar essa daí para a gente fazer no meu perfil, porque lá tem mais gente, e agora eu estou levantando um pouquinho a fanpage também. E no Instagram também. Então, eu queria que você deixasse aí, se você tem um canal de contato, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu não sei se você tem grupo do WhatsApp, de Telegram, qual que você vai usar mais? O pessoal pode receber as notificações dos vídeos, ou também até artigos, por onde você quer que o pessoal entre em contato com você? Tem vários veículos aí que as pessoas podem entrar em contato. O próprio canal, Defensores, né? Quando você for procurar, não procure apenas por Defensores, tá? Porque se você procurar apenas por Defensores, vai sair um monte de vídeos super-heróis, que tem uma série aí, né, chamada Defensores. Mas eu não me baseei nessas séries, tá? Eu me baseei
na escola de apologética do Dr. William Lane Craig, lá dos Estados Unidos. Ele tem uma sala chamada Defensores. Eu implantei essa sala na igreja, a primeira igreja batista aqui da minha cidade, e também eu formei o canal baseado nesse trabalho que eu fiz aí, que foi, teve como inspiração lá a sala do Dr. Craig. Então você coloca Defensores Paulo Cristiano. Se você colocar Defensores Paulo Cristiano, você vai encontrar o meu canal, tá bom? Você pode entrar também, eu tenho o Facebook do Defensores, você pode entrar pelo Facebook, e também você pode entrar através dos meus contatos. Lá, se você for no canal, qualquer vídeo, busca lá nas informações embaixo, tá? Tem os canais certinhos, tá? Os e-mails que você pode também mandar e-mail para mim. Se você quiser fazer parte da minha lista de contatos apologéticos, né, de estudos apologéticos, de cultura, de política, enfim, são devocionais, você pode mandar um e-mail para mim, eu estarei incluindo você nos meus contatos, tá bom? Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Quer deixar teu contato já aqui? Manda bala. Não, eu acho que esses estão de bom tamanho, tá bom? Eu acho que tá bem legal aí. Tá? Legal. Se as pessoas quiserem, entre lá no canal, deixe o seu like, se inscreva também em qualquer vídeo que você estiver vendo. E embaixo, na descrição, você aperta lá no mais, aí vai aparecer lá uma lista, e lá tem tudo que você precisa. Tem o e-mail, tem a página do Facebook, tem o Instagram, e agora, eu não coloquei ainda, mas eu estarei colocando aí também do Telegram. Legal. Bom, pessoal, eu acho que você deve ter participado, deve ter gostado muito, e eu tenho certeza que foi uma bênção nesse papo sobre família. Quero te agradecer, Paulo, pela oportunidade de bater um papo contigo aqui. Sempre vai ter mais, com certeza. E já também dou aí para você a dica de você entrar em contato também, não só com o canal Defensores, com certeza vai ser uma grande bênção, também com o CACP também, que é também no YouTube, e também no meu canal lá, Influenciando Gerações. A gente está sempre fazendo um vídeo para você crescer no conhecimento da graça. Paulo, Deus te abençoe, foi um prazer. Aliás, o próximo, tá? É que eu estou apenas iniciando nessa questão de live e tal, estou aprendendo ainda, mas você já está na minha lista para ser entrevistado no meu canal, tá? Para retribuir aí a gente. Vamos estar lá, glória a Deus. Paulo, um abraço, Deus abençoe você. Valeu, pessoal, você ter participado com a gente. Fica na paz. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te guarde essa semana. Que seja uma semana de bênção e vitória para você. Tchau, tchau, gente.